Get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into her eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know, you're never alone, you can always come back home. Slippery slope, there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone, you will always get back home. Get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful. Bom dia, meu caro internauta, muito boa tarde, muito boa noite a você. Essa pequena homenagem muito singela aqui do Conexão Rondônia ao Vivo, do site rondoniaovivo.com, a você que está aí, a você que é professor, que afinal hoje é o teu dia. Você merece, aliás, você mereceria e merece, na minha opinião, ser lembrado todos os dias. Afinal de contas, é aquilo que eu sempre falo. Ninguém chega, pelo menos profissionalmente, aonde quer que seja, sem ter um professor. Se você hoje está aí trabalhando no teu ar-condicionado, você tem uma profissão, dê graças a ele, ao professor. Sem esse profissional, meu caro, ninguém vai a lugar nenhum. E triste é o país em que a educação é relegada ao segundo plano. Educação tem que ser algo sempre em primeiro plano e sempre estar no debate, um debate constante, e também ser levado a sério. Infelizmente, no Brasil nós ainda temos muitas distorções. Aquilo, como aqui em Rondônia, mais de 1.000 crianças sem ir para uma sala de aula por falta de transporte público escolar. É assim, é degradante, é triste, é lamentável, porque não é uma questão de uma viagem, sair de casa até a escola. Não, meus amigos, é um futuro que você está botando incerto. Aí depois de falar em meritocracia, aí fica difícil, né? Mas hoje é dia dos professores, eu espero que todos os professores se sintam agraciados, se sintam abraçados, se sintam recompensados e reconhecidos. Afinal de contas, é uma classe de batalhadores e de guerreiros. Com esse salário que se paga no Brasil, são guerreiros, mas guerreiros mesmo. E hoje no Rondônia ao Vivo, Conexão Rondônia ao Vivo, a gente vai falar sobre os professores. E para isso eu trouxe alguém aqui que, na minha opinião,
é um ícone da comunicação, da educação aqui no estado de Rondônia. Professora Úrsula Malone, responsável pela formação de várias gerações. Eu tenho certeza que qualquer lugar que você vai ir falar, tem algum aluno da professora, ex-aluno da professora Úrsula Malone, vai aparecer alguém. Isso eu te dou certeza. Qualquer tribunal da vida aí, qualquer polícia, vai ter um ex-aluno dela lá trabalhando. E graças a Deus. E ela veio aqui conosco, veio aqui hoje no Conexão Rondônia ao Vivo para falar um pouco dessa experiência. Afinal de contas, ela é professora desde quando Rondônia era território. Ou seja, é muito tempo mesmo. Atua tanto na rede pública quanto na rede privada. E veio aqui contar um pouco da história dela e compartilhar essas experiências conosco aqui. Professora Úrsula Malone, muito bem-vinda ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigada. Para nós é um orgulho tê-la aqui conosco, para bater esse papo, tia. Tia não, professor. Digo tia porque eu considero ela como uma tia para mim, tá bom, pessoal? Mas, professora Úrsula, normalmente quando eu começo o programa, eu faço uma pergunta básica até, para a senhora poder se apresentar, para o meu entrevistado poder se apresentar aos internautas. Pois não. Quem é Úrsula Malone? A todos, bom dia, em primeiro lugar. Úrsula Malone é uma professora aposentada agora, que atuou na educação desde 1960 até 2004. Com muito orgulho, foram 44 anos dando aula. Apesar de ser formada ser pedagoga na área de supervisão, mas como sou também formada em letras, eu trabalhava na necessidade dentro também da sala de aula. E como não poderia deixar de ser filha dessa terra, terminei os meus últimos 12 anos dando aula de História e Geografia de Rondônia por falta de professores da região que conhecesse tudo da nossa região para trabalhar. Mesmo dando essas aulas para os professores de Geografia e de História, mas eles vinham da Paraíba, vinham de São Paulo e outros lugares, e tinham dificuldade porque não conheciam a nossa história. E acabou que eu terminei colaborando com muito mais na sala de aula, dando aula de estudos regionais, né, que é a parte de História e Geografia de Rondônia. Mas Úrsula Malone nasceu em Porto Velho, há pouco mais de 80 anos. Tá saudável, hein, tia? Há pouco mais de 80 anos. E com muito orgulho, sou filha de barbadiano, meu pai era barbadiano e minha mãe mato-grossense. E eu falava sempre para meus alunos e falo para todo mundo, minha mãe era uma lavadeira que tinha que lavar roupa para ajudar meu pai, que era ferroviário, mas nós éramos muitos filhos e tinha que deixar a educação para nós. E minha mãe, com muito orgulho, apesar de não ter tido muito estudo, estudou até só o 5º ano primário, mas ela dizia sempre, não quero vocês na minha profissão, quero vocês formados, trabalhando em outras profissões, para não ter que lavar roupa para fora, para não ter que estar com reumatismo, ter que estar dentro do igarapé, dentro d'água, fazendo um trabalho bravo como eu fiz, porque ela não teve sorte. Ela, quando ainda estava no ventre da mãe dela, o pai dela faleceu. Depois, quando ela tinha 13 anos, a mãe dela faleceu. Era filha única, foi criada com os tios e tudo, estudou no Colégio Maria Auxiliadora, mas não chegou a se formar, porque morava com os tios. Quando chegava no Auxiliador estava sempre atrasada e tudo, voltava, mas conseguiu aprender alguma coisa, aprender sobretudo na escola da vida, a educar os filhos que ela teve e a formar esses filhos em família. Tia, só falando a família de Barbadianos, que época que o seu pai veio para o Brasil? Meu pai chegou aqui em 1908. Qual o nome dele? Oscar de Peiza Malone. Ele tinha apenas 18 anos de idade. Meu pai veio, já tinha uma profissão, e como mecânico, como hidráulico, bombeiro hidráulico, ele começou a trabalhar na estrada de ferro, não foi para a linha de frente para construir a estrada botando trilho, não. Ele ficou aqui já vendo toda a parte do bombeamento de água. Tinha sido instalada já uma primeira caixa d'água, ficou responsável. Tem a bomba do poço ali na estrada de ferro, que puxava água dali para o Caiari, e ele era responsável por
essa manutenção da bomba do poço, depois a bomba do triângulo também, que puxava a água dos igarapés, e aos poucos foi ampliando a água para o triângulo, antes do bode, e ali ele trabalhou até formar as 3 caixas d'água e continuar o bombeamento de água daqui até Guajará-Mirim. Por quê? Porque o nosso trem era um trem que merecia beber água, porque ele era a vapor e esquentava muito. Então, daqui para Guajará-Mirim, os acampamentos foram sendo colocados bombeamentos de água. Então, cada parte que o trem parava para abastecer de água, Jaci-Paraná, a gente ainda tem as caixas d'água por lá, já, assim, muito deterioradas, São Carlos, as vilas que ainda tem, que a gente ainda vê a nível de estrada de ferro, aí você vê as caixas d'água. E meu pai foi instalando essas caixas d'água, com auxílio, possivelmente, de outras pessoas depois. Ele trabalhou muito tempo com o seu Percy Holder, que também era bombeiro hidráulico aqui. E o Percy Holder é o pai do Joel Holder, do pastor Joel Holder da Assembleia de Deus. Gertrudes, a doutora Deise faleceu há pouco tempo, e era casada com a dona Judite, que morreu com 101 anos também, que foi professora há muitos anos também aqui, principalmente no Barão de Solimões. E isso tudo foram exemplos para nós, desses barbadianos que nos ensinaram. E a dona Judite Holder, eu tenho uma lembrança muito boa, ela como professora no Barão de Solimões, que a gente tinha um respeito muito grande, ela era nossa vizinha, a gente... Naquele tempo não tinha o costume de chamar tia, porque se tivesse, ela era a tia Judite, né? Então, era a professora Judite, e ela era, assim, muito calma, muito tranquila, orientava muito. É tanto que eu me senti constrangida quando voltei supervisora, fui fazer supervisão no Rio de Janeiro. Quando voltei supervisora, fui para o Barão para trabalhar. E cheguei no Barão, me senti constrangida de ter que dar orientação na supervisão para a dona Judite, que tinha sido praticamente tinha sido minha mãe, sabia muito mais de educação do que eu, que estava começando na parte de pedagogia, já era professora, lógico. Mas eu me senti constrangida. Então, tinha as reuniões, ela fazia questão de fazer perguntas, de estar presente, de dizer que estava orgulhosa de me ter ali e tudo, mas eu me sentia constrangida, porque a situação era muito pessoal, muito familiar também, né? Mas a gente tem, assim, também uma lembrança muito grande da Dona Aurélia, Dona Aurélia Banfield, também como exemplo, como diretora do Getúlio Vargas. Trabalhei com ela também, ela como diretora no Getúlio Vargas, mas sempre muito consciente do seu trabalho de professor. Então, são coisas assim que me orgulharam e me fizeram crescer, porque além de serem barbadianas, patrícias do meu pai, ainda eram negras, professoras negras, respeitadas, porque hoje em dia nem os professores brancos estão sendo respeitados, avaliam os negros, né? Então, era muito importante a gente dizer que a educação começou certa em Rondônia. Começou pelo respeito, começou pela responsabilidade dos alunos, pelo carinho dos professores. Isso é muito importante. Por isso aqui eu quero abrir agora um parêntese e dizer que eu parabenizo todos os professores, porque seja ele aonde ele esteja, seja ele quem for, leigo, formado, graduado, pós-graduado, mestrado, doutorando, mas é professor. E por ele passaram as primeiras letras, passaram as primeiras séries para chegar até onde eles estão. Tá certo. Tia, professora Úrsula Malone, a senhora já foi em Barbados? Já estive em Barbados, em 1999, na minha bolsa fez. Em 1999 eu estive em Barbados, fui visitar a terra do meu pai, conhecer a terra do meu pai, né? E infelizmente não tinha mais ninguém de parente lá, apesar de ter um primo lá, mas a gente não entrou em contato com ele naquela época, depois que ele entrou em contato com o Estélio. E eu tive muita felicidade de ir com 2 sobrinhos, o Estélio, que mora na Dinamarca, e o Stanley, professor Stanley, doutor, né? Que é também advogado. Então, nós fomos a Barbados para conhecer, e eu tive, assim, uma
uma alegria muito grande conhecer aquela ilha, de ver de onde meu pai veio de tão longe para trabalhar nessas pragas da Amazônia. Mas foi um orgulho muito grande também por ter sido muito bem recepcionada pelos que ali estão, em Barbados, pelas pessoas que nós fomos apresentadas. E foi uma coisa assim muito bonita, muito mesmo. Ficamos lá por 11 dias, mas foram 11 dias de muita alegria, de muita satisfação, de estar entre o Caribe e o Oceano Pacífico ali, uma coisa linda, conhecendo aquela beleza de uma ilha. E, sobretudo, eu quero colocar aqui que, apesar de ser uma ilha, a cultura vale tudo, a educação vale tudo, e é uma terra, assim, propriamente de negros, todos os negros muito bem situados, bancários, médicos, tudo bem pretinho, mas todo mundo muito bem. Os restaurantes que nós íamos, assim, a receptividade era maravilhosa. Então, uma coisa assim, magnífica mesmo, magnífica. Apesar de ser uma ilha, mas tudo limpo, não tem nada de lixo no chão, não tem nada de lixo jogado na água, nada de garrafa PET jogada, nada como nós vemos aqui, infelizmente, nos nossos dias. Tá certo. Tia, quando a senhora fala em educação, da época que a senhora começou a dar aula para os dias de hoje, o tipo do aluno mudou muito? Mudou, infelizmente, Vanilson, mudou muito, e a gente sente isso, porque nós tivemos uma educação ainda com alguns chefes, alguns governadores que tinham a educação em primeiro plano, chefes de educação, que naquele tempo ainda não era Secretaria de Educação, era junto Secretaria de Educação e Cultura, então era chamada SEC. Então tive assim, bons diretores de educação, depois que passou a secretaria. Então era muito importante o valor que nós tínhamos. Eu sou egreja da Escola Normal Carmela Dutra e tenho muito orgulho, fui formada no magistério Carmela Dutra. Carmela Dutra, naquela época, dirigido ainda por Marise Castiel, pelo professor Irado, os diretores todos tinham amor àquilo lá. Até o Padre Zenildo ainda peguei como diretor, mas já era professora com ele, não era professora dentro do Carmela Dutra mesmo. Então tivemos assim um grande avanço na educação, da parte que eu entrei até agora, um grande avanço de alunos que se formam hoje no nível superior, mas eu te digo mesmo, tenho vergonha, alguns não sabem escrever corretamente. E naquele tempo, era tempo da cópia, do ditado, caligrafia, os alunos começavam a escrever desde a letra bonita até escrever certo, corretamente, saber fazer uma redação, tudo isso. E hoje em dia a gente vê um desprezo, como você falou no princípio aí. Se até agora não tem condução para os alunos, o Baixo Madeira mesmo, eu tenho uma professora, uma sobrinha minha que é professora de São Carlos, a aula do município começou segunda-feira passada, agora que resolveram o problema dos alunos que vêm de barco de outras localidades para aquele local, que não podia começar a aula porque a maioria dos alunos são de outras localidades. Então, é muito triste isso, uma aula começar em outubro. Eu nunca vi isso em um ano. Acabou quase o ano. Era a época do quarto bimestre para nós aqui. Quase um ano de aula já, começar agora a aula. Infelizmente, tudo isso me dói na alma. De ver assim, um desprezo pela educação. Para mim isso é desprezo pela educação. E no nosso tempo, eu sou do tempo ainda de gente rígida, como foi Marise Castiel. Trabalhei com ela há muitos anos. E tenho como exemplo, na minha vida de profissional, de educadora, Marise Castiel, Lígia Veiga e Vilma Intafina Pereira Lima. Das três, só a dona Vilma está viva. Mas os exemplos que elas deixaram, a dona Lígia era diretora da primeira escola que eu trabalhei, Duque de Caxias, e muito nos ensinava com a maneira de ser, a maneira de ter a disciplina dos alunos. Era uma escola pública que todo mundo dizia que era pública. Porque os alunos respeitavam, os alunos, você entrava na sala de aula, os alunos levantavam, bom dia, senhora professora. Hoje em dia, você dá bom dia como professor, nenhum responde. Não tem respeito, não tem educação.
E eu tive ainda oportunidades maiores, porque eu tive a oportunidade de trabalhar também depois no privado. E via a diferença, sentia a diferença da nossa escola pública de hoje para a escola particular. Muito antes, eu trabalhei no Grangeiro, com a professora Edna Grangeiro, ainda era época da admissão, tudinho. Mas também se tinha uma disciplina rígida, se tinha uma educação. Esses alunos nossos já estão de cabelos brancos hoje, que foram alunos da admissão, e a gente ainda tem o respeito deles. Há poucos dias mesmo eu fui operado pelo Dr. Paulo Gondim, que foi meu aluno da admissão. Maior respeito. Eudes Torinho, que é o grande radiologista aí do 9 de julho, foi meu aluno no exame de admissão. Então eu tenho orgulho de dizer isso e dizer como que eles respeitavam a gente, e respeitam até hoje. Onde encontro a professora Úrsula, o respeito é grande até hoje. E a gente tem assim, sente assim uma diferença. Por que que a escola privada consegue ainda ter disciplina, pelo menos a escola salesiana, a última que eu trabalhei, que eu aposentei em 2004, saí do Dom Bosco em 2004. E você tem assim, sente uma diferença na disciplina, na educação, você ainda consegue ter, já são alunos mais agitados, são alunos mais modernos, vamos dizer, pelo menos quando eu estava no Dom Bosco, não estava na época do celular ainda não, graças a Deus. Mas respeitavam, sabiam respeitar o bom dia, boa tarde, respeitar os professores que estavam lá dando aula, que ainda tem alguns por lá, e a gente fica assim muito orgulhosa de ver como era o ensino e fica triste em ver atualmente o desprezo, porque uma aula começar em outubro é inadmissível. Eu estou falando Baixo Madeira, agora não sei como é que estão a área da BR, a área que tem transporte terrestre, não sei como é que estão os outros distritos. Então é muito triste isso, né? Agora, a senhora, pelo que a senhora conta, na época que a senhora começou, trabalhava nas escolas públicas, os alunos tinham mais respeito pelo professor. Essa falta de respeito, a senhora atribui o quê? Aos pais dos alunos, ou às escolas, ou a quem comanda essas escolas, ou essa geração que está mais... não está dando valores, não tem esses valores? Eu atribuo as duas. Atribuo aos pais, à família, a família. Porque hoje em dia tem aluno que não tem família. Mora com a avó, mora com o tio, mora com outras pessoas, mas não tem pai nem mãe. O pai fez o filho, foi embora, e a mãe também teve que se virar para trabalhar ou fazer alguma coisa, largou na mão da avó, e o menino é crescido como uma caixeira, é crescido a ver navios. Então, a família, que seria a primeira formadora dessa formação de educação, da ética, de tudo, a formação, por exemplo, eu recebi, aprender a dar bom dia, aprender a respeitar os mais velhos, aprender a chamar senhor, senhora, respeitar as pessoas mais idosas, tudo isso. Aprendi isso em casa e depois levei, logicamente, para a continuação da escola. Na escola eu não posso culpar todas as escolas, até porque eu estou fora da área. Mas também eu acredito que a falta de conhecimento, às vezes, de alguns professores que não têm mais interesse também, talvez até por essa parte, isso eu estou falando pessoalmente, por essa parte de responsabilidade mesmo, de responsabilidade, eu vi isso de perto há 2 anos atrás, a pessoa só queria saber o dia do pagamento, ia para lá se fosse, se faltava não dava satisfação, os alunos ficavam. Então um diretor de escola fica muito também privado, porque se ele tem um supervisor que substitui a sala de aula, que vai cobrir aquela sala, tudo bem, mas o que é que acontece? Você encontra aluno 9 horas da manhã saindo de escola, 8h30 da manhã, então por quê? Porque não tem professor, o professor faltou. E às vezes não faltou só um professor. Tem dia que falta 2, 3 professores. Já acabou a aula? Já, porque o professor fulano não veio, o professor não veio. Eu sou vizinha de escolas, então eu vejo muito isso e eu pergunto mesmo dos alunos, mas não tem aula hoje, é feriado, qualquer coisa assim? E ele diz, não, faltou o professor de história, faltou o professor de português, faltou o professor disso, daquilo. Mandaram a gente para casa. Então é muito difícil você
segurar também e dizer que a culpa é da escola. Não, a escola complementa essa parte educacional de casa, que vem de casa, essa ética, tudinho. Mas a escola também tem que estar segurando as coisas e observando. Essa semana mesmo eu fiquei frustrada com a notícia da televisão que uma criança dentro da escola foi estuprada. Então isso é muito triste. Como é que entra uma pessoa estranha na escola e ninguém vê? Porque, segundo a menina, o homem estava no banheiro das meninas quando ela entrou. Então, um homem estranho na escola, como é que ninguém viu? A gente sabe que não tem vigia, que talvez, mas tem aquelas pessoas que ficam lá, inspetores de aluno antigo, aquelas pessoas que ficam na portaria. Pelo menos Carmela Adulta ainda tem isso. Você entra no Carmela, quer falar com quem, tem receptividade, tudo, né? Recepção ali. Então isso é muito importante, ter as pessoas também para olhar o todo da escola. Não só ir lá na escola e saber que dia sai o pagamento. Infelizmente. Então, na sua opinião, o problema está tanto na própria família, que deveria dar mais atenção aos alunos, e em quem hoje está no comando das áreas de educação. Se não for um bom administrador, se não for um bom diretor, uma boa diretora, porque tem escolas com diretores maravilhosos em Porto Velho. Tem escolas que o diretor ainda segura a peteca, seguram mesmo e levam a sério. Aqui em Porto Velho tem ainda escolas assim que ainda, talvez sejam diretores mais antigos, né? mais ainda do tempo da rigidez. Mas tem escola que o professor diz para o menino, desliga o celular. O menino faz aumentar o volume do celular. Então a falta de respeito está muito grande. Não tem mais respeito, infelizmente. Né? Hoje a gente se fala muito, há um debate muito grande na militarização das escolas, até muita gente usa esse argumento da militarização para combater a bagunça dos alunos, a indisciplina. Na sua opinião, isso é solução? Eu não vejo como solução, eu vejo como uma colaboração. Uma colaboração. Porque, nem, por exemplo, se a escola é uma escola militar, porque lá tem os filhos dos militares. Agora, se o militar levar um pouco da sua colaboração com a disciplina para aquela escola e ajudar, é muito bom. É muito bom mesmo. Infelizmente, a gente tem que tomar uma decisão dessa. Já eu sei, a primeira parece que foi a escola Manaus, aqui em Porto Velho, que teve que ser militarizada, sem ser filho de militares, né? Porque pelo que eu entendo de escola militar em todo o Brasil e conheço, né? Eu vivi em Resende, na escola militar, vi muito isso lá no Rio de Janeiro também, onde eu fiz o curso de supervisão. E a gente sabe que são os filhos dos militares que são dessas escolas. Não é que eles vão ser militares, vão ser ranzinhos, não. Mas vejam só a diferença. Os pais são militares, então por isso já tem uma disciplina rígida. Os pais têm a disciplina em casa, como pai. Então, se ele está naquela escola militar, os diretores também são militares e querem também ordem e disciplina, pode ser. Mas agora você vê também, nas escolas salesianas não tem militar e tem disciplina. Você vai no Laura, tem os meninos que respeitam, tem os pequenininhos, dos pequenininhos até o terceiro ano, ensino médio. Você vai no Laura, vai no Auxiliadora, tudo tem respeito. Tem que ter respeito. E não cai. Dom Bosco mesmo, onde eu trabalhei, não cai. Mesmo que caia o número de alunos, diminua o número de alunos, mas a disciplina continua. Então, por que isso? Porque tem ainda uma formação, talvez um pouco da antiga e um pouco da moderna. Não é? E a gente, com essa visão de 44 anos de trabalho, independente desses 44 anos de escola, de sala de aula e tudo, eu tenho uma visão muito maior, porque eu conheço o estado todo, fui supervisora nesse estado todo. Para fundar o estado, nós fomos linha de frente, junto com o Coronel Teixeira, eu, professora Vandelnira e o professor Álvaro, para montar toda essa parte de educação, né? Daqui aos outros municípios novos que se criaram naquela época, nós só tínhamos 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. O Coronel Teixeira criou mais 15, que era distrito, na BR, e nós fomos para orientar esses municípios, para criar as CEMEDs, para criar a parte educacional melhor e ampliar a educação de Rondônia. Era tão difícil aqui, isso, era tão difícil, que os nossos professores, por exemplo, de Vilhena, um exemplo,
eles às vezes guardavam 3 meses para vir receber o dinheiro. Lá não tinha banco. Era difícil, não tinha como mandar o dinheiro era do MEC. Então, muitas e muitas vezes, nós corremos perigo de vida, saímos daqui com dinheiro para pagar os professores desses distritos todinhos até Vilhena. Depois foi criado Colorado, Cerejeira, aí já era outra situação. Mas já foi criado já mais para cá, já para perto do estado. Então, já, por exemplo, Colorado, Cerejeira já vinha receber em Vilhena, já tinha um banco, assim, uma coisa. Mas era difícil. Então, as pessoas guardavam 3 meses de dinheiro. Era até para a gente, às vezes, rir, né? Aí elas diziam assim, 1 mês é para pagar a taberna, outro mês é para guardar para a economia dos 3 meses que eu não venho. E o outro mês é para comprar roupa, sapato, meus filhos, impressões. Era bem dividido, né? Era bem divididozinho, os 3 meses que eles guardavam o dinheiro, né? Então, vinha aqui de 3 em 3 meses para receber o dinheiro, era difícil. Então, a dona Maria Castiel, vendo essa dificuldade toda, entrou em contato com o MEC disponibilizava o dinheiro das diárias para os funcionários irem até lá. Eu fui diretora da carteira do MEC, na Secretaria de Educação, e uma das vezes que nós fomos para fazer esse pagamento, nós estávamos com o pagamento no carro, nós estávamos de Kombi, e nós fomos parados aqui perto da mineração Taboca, aqui perto de Ariquemes, porque estavam esperando a Kombi da mineração Taboca, que ia com pagamento para roubarem. Meu Deus. Quando vira a nossa Kombi, aí eles pararam a Kombi. Só que nós estávamos também levando material escolar. A gente, quando ia, levava da panela até os livros que faltavam, tudo enchia a Kombi, não ia vazia só com o pessoal, não, para pagamento. Então ia sempre livros, ia panela, ia merenda escolar, ia qualquer coisa que precisasse naquele município, máquina da datilografia, tudo, né? aquele mimeógrafo, né? O que precisasse de material, a gente aproveitava para nessa viagem também levar. Então era muito importante. E aí, quando nós paramos a Kombi, nós só ouvimos um homem dizer assim, não é essa não. Essa da escola. Não é essa não. Primeiro que não eram os homens que deviam estar esperando com o dinheiro da mineração, né? Tinham 3 professoras e um motorista só nessa Kombi, né? Eu era uma das professoras. Então, escapamos de feio, porque a gente estava com o dinheiro lá também. Meu Deus do Porque a céu. gente ia com o dinheiro também camuflado, por baixo dos livros, dentro das caixas, né? Não ia com o dinheiro numa pasta na mão. Ninguém era burro, né? A gente fala também no Brasil, uma coisa que se discute bastante, a cota para as universidades. Como a senhora vê isso? A senhora acha que é necessário? Nilson, eu acho que isso é uma... Pensando bem, na minha opinião pessoal, eu acho que isso é uma discriminação. Porque todo mundo é igual. Não precisa ter cotas para negros. Não precisa ter cotas para índio. Todo mundo é pessoa, todo mundo é pessoa. Eu sou igual ao senhor presidente, eu sou igual com essa cor que eu tenho, eu sou igual ao Trump, eu sou igual a qualquer pessoa. Porque eu sou uma pessoa que precisa de cultura, de educação e preciso viver e conviver com a minha comunidade. Então acho que não haveria necessidade dessa divisão. Mas como a gente sabe da discriminação, que eles dizem que não tem, porque a Princesa Isabel assinou a lei da escravatura, mas eu acho que ainda continua tendo escravos por aí, escravo de alguma coisa, né? Então a gente fica assim pensando se há necessidade dessa divisão. Eu pessoalmente, não gosto. Tá certo. Tia, professora, como a senhora vê hoje, a senhora falou rapidamente sobre a questão dos celulares na sala de aula, das redes sociais. Você acha que ajuda no processo de educação ou atrapalha? Olha, a tecnologia veio para melhorar, lógico. Melhorar e também às vezes até piorar, né? Porque depende da situação em que se encontra, né? Hoje em dia, pelas redes sociais, quanta coisa também ruim está acontecendo. Crimes, etc, etc. Mas na escola, se for bem usado, no momento certo, na aula daquele professor, porque realmente está tudo aí agora. A aula está no celular, o menino não escreve mais, vai lá e bate a foto da lousa. Eu acho um erro.
porque o aluno não sabe mais escrever. O aluno escreve TB, VC, Abrevia tudo. PQ, tudo, abrevia tudo de acordo com o celular. Então, eu acho que a nossa escrita, a nossa leitura, a nossa comunicação deve continuar a ser bem falada, ser bem escrita, ser bem pronunciada, sobretudo se você está perante, como nós estamos agora, de uma rede social. Porque é horrível você pegar um celular, tanto erro que cometem ali, mandam uma mensagem. Concordância, tudo, né? Concordância, a abreviação. Meu Deus do céu, você pega eu pego muito pouco celular, eu sou mais de receber e devolver e avisar meu filho que eu já acabei o meu trabalho para ele me buscar. Eu não sou muito de ficar presa. Mas agora eu tive o problema de um professor doente, entrei muito diretamente em contato com ele, que estava fora. E graças a Deus já chegou ontem, o professor Arimatea, um bom professor de geografia. Chegou ontem. Okay. Chegou ontem, já está em Porto Velho, graças a Deus ainda não está andando, mas está na fisioterapia, já está bem melhor. E foi uma operação muito fina, fiquei em contato com ele, porque sempre foi uma pessoa de muita responsabilidade comigo, trabalhou no Dom Bosco comigo. Mas, Ivanilson, a educação é tão ampla, ela é tão necessária, que você veja uma coisa. Eu, por exemplo, fui trabalhar no Colégio Dom Bosco, em 1986, por uma circunstância. O padre diretor da época, era o padre João Carlos Ward, estava com o pai dele muito mal na Itália. E ia começar as aulas em questão de 15 dias. E ele mandou um recado para o padre que ficou aqui na vice-direção, para me procurar, para eu contratar professores para o Dom Bosco. Ia começar a aula em 86, eles tinham 2 professores, professor Cardoso de matemática e professor Yolanda de geografia. 2 professores só. E estava com os alunos matriculados. E ele pediu, como eu conhecia, era da SEDU, que ele me conhecia muito bem, para eu contratar professores para o Dom Bosco e ajudar o padre, porque o padre era italiano e não falava muito bem e tudo. E eu fui lá, atendi o chamado, na hora que me procuraram, eu estava dando aula no curso de férias, lá no Getúlio Vargas. Foram na minha casa, não me acharam, aí disseram, está no Getúlio Vargas. Naquele tempo não tinha a facilidade de tanto telefone, né, para estar você se comunicando. Então foram lá no Getúlio Vargas. O padre do Dom Bosco pede a pessoa passar urgente com ele no Dom Bosco, hoje ainda. A aula terminaria às 11h40, aí eu saí 11h30, pedi para sair 11h30, fui no Bosco, eu tinha que voltar para o turno da tarde para dar aula de novo, já para o pessoal, era com os professores leigos. Tu não sabe o que é isso, mas eu vou explicar. Os professores leigos, naquela época, nós tínhamos muito poucos professores formados. Então, os professores leigos trabalhavam na zona rural, trabalhavam no interior, trabalhavam no Baixo Madeira, no Alto Madeira, no Guaporé, todo o estado, né? Guajará-Mirim, aquela área toda. Então, durante janeiro e fevereiro, tinha um curso de férias. Ana Marise montava, o MEC pagava direitinho os professores, tudo, e a gente fazia os cursos de férias. Então, a gente às vezes coordenava o curso de férias e dava aula, porque faltava professor. Era férias, os professores, os outros viajavam, não tinha professor para a época. Me lembro que em 1967 eu fui coordenar o curso de Guajará-Mirim. Primeira coisa que eu fui para o dicionário, sabia que era coordenar. Quando ela me disse, eu estava no Rio de Janeiro, quando ela me disse assim, ela foi para a nossa formatura no Rio. Ela disse, você, quando chegar lá, vai coordenar o curso Guajará-Mirim. Eu disse, meu Deus, que coordenar? Fui pro dicionário, sabia que era coordenar. Porque eu sabia ser professora, mas sabia coordenar. Aí, quando cheguei, fui para Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, a aula começaria dia 2 de janeiro. E nós fomos no dia 31 de dezembro. Passamos no ano em casa, fomos dia 31 de dezembro. E quando chegamos lá, cadê? Tinha 2 professores. O professor Badra, que depois tornou-se juiz de direito, que era professor, ia dar português, e eu. Meu Deus! Aí conseguimos, depois de 3 dias, um professor boliviano, professor, nunca me esqueço o nome dele, Armando Molinedo B. Aí o professor Armando Molinedo B veio me ajudar da educação física e ciências. Era boliviano, mas era um bom professor. Aí eu fiquei dando matemática,
geografia, história, enquanto achava professor. Em 10 dias a gente conseguiu montar o quadro de professores para professores de Guajará mesmo, convocando um e outro que quisesse dar aula, para continuar as aulas. Ou seja, foram 2 meses isso aí. Agora, o trabalho era duplicado, porque eu era coordenadora, mas eu tinha que ir todo dia para o aeroporto buscar a caixa de material, que vinha o material para cá, para a SEC, para rodar no mimeógrafo, já era mimeógrafo a tinta, né, as apostivas, e voltar para Guajará para dar o material para os professores. Meu Deus. Então eu dava recreação, o professor dava educação física. E na recreação eu dava matemática, quando eu dava matemática, gostava de cantar, cantava matemática, o menino aprender, o professor aprender. Até hoje eu tenho encontro professor que, quando me vê, canta alguma coisa daquela época. É gozado, né? Aí, muito importante. Então, eles tinham boa vontade, os professores. Então, eles não tinham férias. Em julho, de novo, eles voltavam. Praticamente não tinham férias. Quando a gente estava aqui em Porto Velho, as aulas eram no Carmela Dutra. No Carmela Dutra, nós conseguimos montar, por mais de uma vez, uma residência para eles. Porque, primeiro, eram professores que ganhavam pouco. Moravam no Baixo Madeira, no interior, ou aqui na vinda da BR, por exemplo, como é o dono da... Zequinha Araújo. Zequinha Araújo trabalhava no 36, ele era professor leigo naquela época. E ele vinha para o curso de férias. Se você encontrar com ele, pode perguntar dele, vinha para o curso de férias. Carmela Dutra. Então a gente hospedava esse pessoal lá, e nessa hospedagem o que a gente fazia? As próprias professoras, eu, Edna Grangeiro, Delci, que já faleceu, alguns professores, enquanto a Edna estava na sala, dando português ou dando outra matéria para algumas turmas, eu já ia para a cozinha com outra professora para adiantar o almoço. Quando eu estava na sala com matemática, com outras matérias, sempre, apesar de ser formadeta, eu gostava sempre de matemática, né, para ensinar. Então, essa parte todinha a gente trabalhava assim, diversificando. Então a Edna ia para a cozinha, ia lá ajudar a fazer sobremesa e tudo. Então a gente não tinha também folga, né? Não tinha férias praticamente. Porque a SEC, nós éramos poucas supervisores, e a SEC precisava muito da gente. Nós éramos supervisores a nível agora de estado, né? Nós saímos daqui para orientar Ji-Paraná, orientar o Cacoal, que é já um distrito maior, já é um município maior, mas naquele tempo era um distrito já grande, Ariquemes, que começou a crescer nova Ariquemes e tudo, muitos professores, e esse pessoal precisava de orientação, porque a maior parte era do Paraná, vinham de fora, então precisava também começar a conhecer as coisas da situação da nossa educação, da nossa história, tudo isso, né? Foi uma vida muito boa. Caramba. Agora, no Dom Bosco, eu quero só te contar essa história pequena. Eu fui quebrar um galho, quando o padre me chamou, né? Fui quebrar um galho contra outros professores. Aí fiquei 18 anos. 18 anos? Era um galho pesado, hein? Quebrei a árvore, né? Aí o pessoal me encontrou, não quebrou só o galho, quebrou a árvore. Deixa eu dar um alô aqui para os nossos internautas. Juliana Carnosco, um abraço para você, tudo de bom, Juliana. A Kelly Guimarães, bom dia, Kelly, tudo de bom para você. A Cleudes Bernardes, maravilhosa. Tudo de bom, Cleudes, obrigado. O Forlan Endrigo, super fã, um abraço, Forlan. A Cleângela Ferreira, super fã, tudo de bom, um abraço para você também. Professora Úrsula, infelizmente aqui trabalha com o tempo, sempre quando fala, chega da senhora, fala, tem que falar, infelizmente trabalhamos com o tempo. Então eu deixo agora para a senhora fazer suas considerações finais e deixar uma mensagem para os professores de Rondônia. Tá, e do Brasil, né? Como eu tenho muita coisa, eu vou deixar uma mensagem assim, hoje. Aliás, 2 mensagens. Pode ficar à vontade. A primeira vai dizer assim: Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a paciência da espera, a paciência da distância, a paciência das separações, a paciência para acalmar os sentidos, a paciência para apagar os contrastes, a paciência para iluminar as sombras, a paciência do entendimento, a paciência da compreensão e, sobretudo, a paciência do perdão. Senhor, ensina-nos não a paciência das nossas impaciências, mas a paciência da verdade, sobretudo.
E a outra mensagem é para vocês, professores. Ela diz assim: os 9 pecados do ensino. Sejam professores amorosos, sejam professores carinhosos, sejam professores amigos, porque a melhor coisa que tem é você ser amigo do seu aluno. Se seu aluno está com você, é porque ele precisa de luz. E por enquanto você, como professor, é a luz mais forte. Ilumine. Então tem os 9 pecados do ensino. 9 pecados do ensino. A falta de objetivo. Há que se ter uma escola para tudo, mas nunca tudo numa mesma escola. Isso é muito importante. As oportunidades devem ser iguais para todos. Não diferencie seus alunos. Não faça diferença entre o aluno pequeno, entre o aluno grande, entre o aluno pobre, entre o aluno rico. Todos eles são seus alunos, são seus amores. A escola não pode ter a reprovação como objetivo, mas não pode ter medo de reprovar a quem merece. É uma das coisas que eu sou contra, a ordem de aprovar aluno sem saber. Como é que um aluno vai para o 9º ano, antiga 8ª série, sem saber a matemática completa da 7ª série? Isso aconteceu no Baixo Madeira. O ano passado eles não terminaram, não concluíram o ano. Eu tenho uma aluna que está agora na 7ª, continua no 8º ano, que é a antiga 7ª série, porque ela perdeu 2 períodos de matemática ano passado. O que vai fazer na outra série sem saber matemática? Não foi culpa dela, faltou professor, o professor teve outras oportunidades na época. Então, esse ano ela vai repetir a série para aprender matemática, para perder 1 ano na vida, ainda começando uma aula em outubro. Isso dói muito, dói muito. E eu sei disso tudo, que a minha sobrinha é professora de Biologia e Ciências lá em São Carlos. Hoje mesmo ela veio correndo para voltar hoje, porque tem aula à noite. Ela dá aula de tarde para o município, é concursada do município e do estado. E à noite dá aula do estado. O município começou agora, como hoje é um dia que ela é folga dela da tarde, deu para ela vir aqui urgente resolver um problema, que deu um temporal lá, destelhou as casas, destelhou um pouco a casa dela também, teve que vir aqui comprar telha, comprar algum material para não molhar a sua casa. A escola pública tem que reduzir a sua grade, fazer com que as disciplinas sejam escolhidas a forma de assegurar o nosso desenvolvimento científico, tecnológico, garantindo a nossa soberania. Não adianta dizer que você tem 200 de eletivos com uma grade enorme que o menino não aprende nem a metade. Tem que ser uma grade adequada, tem que ser os conteúdos próprios daquela série, tem que ser uma grade estudada, trabalhada, tem que ter o supervisor para orientar, o supervisor que entenda, não o supervisor fofoqueiro, porque infelizmente na educação tem dessas coisas. Existe aquele supervisor que quer o bem-estar da escola, mas tem um supervisor que quer derrubar o trabalho do outro, dos professores, de quem quer que seja. Há que se fazer um enxugamento rigoroso nas grades. Há que valorizar o professor em sala de aula e afastar as pedagogas que trouxeram para dentro da escola a mentalidade de aprovação discriminada. Tem que passar de ano, o menino não sabe nem ler no 1º ano, no 2º ano, vai para o 3º ano. O que ele vai aprender no 3º ano? Se o 3º ano tem uma grade maior, tem que ler, tem que aprender mais geografia, mais história, e o menino não sabe ler. Você tem que fazer o aluno ler no 1º e 2º ano, sair dessas 2 séries sabendo ler, sabendo escrever, gente. Eu sou uma professora antiga, mas eu sou uma professora que ainda digo para você. Se você puder voltar a fazer cópia com seu aluno, fazer um ditado na sua, ao menos uma vez por semana, um ditado na sua sala de aula, faça isso. Você vai ver como seu aluno vai desenvolver melhor. Passe caligrafia para o seu aluno, porque tem aluno que a letra é tão feia, tão garranchuda, que você não sabe ler o que ele escreveu. Então, procure ajudar seu aluno a ser gente boa, a ser gente educada, gente formada. Formar um aluno certo, não passar o aluno de qualquer maneira. Há que se impor uma disciplina séria
sem abusos, menos permissiva. Desta forma, os pais aprenderão a cobrar mais dos seus filhos e a parar de atormentar o professor com pressões para uma aprovação. O que acontece? Os pais não dão a devida atenção para os filhos em casa, não ensinam tarefa, tudo. Quando o aluno reprova no fim do ano, o pai vai lá querer bater no professor, vai querer que o professor passe o filho dele de qualquer forma, sem o menino ter aprendido. Porque brincou o ano todo, ele foi chamado na escola, não foi, teve reunião na escola e nunca compareceu em nenhuma, ou o pai ou a mãe. Aí no fim do ano, quando o filho reprova, quer correr. O Estado deve abrir escolas profissionais e permitir o ensino para aqueles que não desejam ensino acadêmico. É muito bom. O SESI está com essa programação muito boa aqui em Porto Velho. Eu gostei muito do andamento. Então tem um aluno que tem queda para tecnologia. Ele vai aprender naquela área da tecnologia. Ele não sabe, não tem queda para matemática, para português. O IFRO também, né? É, o IFRO. O IFRO também está aí, um instituto público, com todos os professores, doutores, muitos professores doutores. Isso aqui eu falo porque eu estou com uma neta lá, e os cursos são muito bons, acompanhados. Se tem que ser aula o dia todo, ele vai com muito gosto. Se não tem aula o dia todo, no outro dia vai ter para ver, vai para ficar o dia todo na biblioteca, tudinho. Quer dizer, o aluno já tem gosto, desenvolve um outro gosto. A quantidade de alunos do IFRO, pelo menos da Calama, que eu estou conhecendo, é uma coisa magnífica, de manhã, de tarde, de noite, muito bom também. E é uma escola pública, porque os gestores também estão envolvidos, muita gente nova, muita professora novinha como coordenadora, como orientadora de curso, como as que fazem reuniões conosco. Eu fico assim orgulhosa de ver. As meninas de ontem, que eu digo que são as meninas de ontem, algumas até passaram pelas nossas mãos, estão lá fazendo reunião, estão na frente dos trabalhos de gestores. Isso é muito bom, um colaborando com o outro. Agora, isso deve haver uma integração muito grande mesmo. Atualmente, ando fazendo um discurso idiota, ensinar para a cidadania. Que palhaçada é essa? Desde quando se em cidadania sem saber nada? A nova política educacional, mais caduca do que a Lei 5.692, está saltando fornadas de especialistas em generalidades, doutores em ciências ocultas e de letras apagadas. Temos que formar eles para saberem, não para levar dúvidas, para deixar o aluno terminar o ano sem saber aquilo que ele deveria saber naquela série, para continuar outra série. Professores, eu gosto muito da educação. Educação é meu lado direito. E eu digo para vocês, sem educação o mundo não vive. E sem o professor, muito menos. Por isso eu quero cumprimentá-los pelo dia de hoje, a todos vocês, quer tenham sido meus professores ou não, mas que fazem esse trabalho magnífico de magistério, de professores que ensinam com amor, com carinho. Amem seus alunos, porque aí você também será mais respeitada. Porque eu não admito que na época dessa o aluno bata no professor, mate o professor, bote o professor para a rua. E isso que a gente está vendo aí, infelizmente, nas redes sociais. Graças a Deus que ainda não é em Porto Velho. Mas vamos trabalhar numa educação séria, numa educação de responsabilidade, para dizer, eu tenho orgulho de ter sido professora do fulano. Eu tenho orgulho de dizer para vocês hoje que eles, quando me dizem, professora, a senhora era rígida, valeu pegar no meu pé. Porque hoje eu sou um bom médico, eu sou um bom juiz, eu sou um bom promotor. Graças a Deus, meus alunos me agradecem por esse jeito de eu ser. E vocês talvez até me conheçam também como supervisora, mas levei o quê? Levei o bom exemplo, levei a formação para a vida de cada um. E nesse estado eu tenho orgulho também de dizer que, como linha de frente que eu fui para a criação do estado, as escolas que conheci, as escolas que eu palmilhei, até hoje, quando vem um professor do interior, vai bater na minha porta para me dar um abraço, para dizer obrigado, já me aposentei. Isso é muito gratificante. Gente, feliz Dia dos Professores. Que Deus abençoe todos vocês. Senhora Úrsula, nós aqui do Rondônia Viva agradecemos muito a sua vinda até aqui. Com certeza as palavras são sábias.
E a gente, assim, torce pela educação, como sempre, estamos de portas abertas para a educação. Obrigado, Muito hein? obrigada também. O Raio Ayala está dizendo aqui, sabe as palavras. E a Cristiane Alves está mandando os parabéns para a senhora. Obrigada. Obrigado, Raio. Obrigado, Cristiane. Um abraço para vocês. E você, muito obrigado pela tua audiência, por essa aula aqui de Rondônia, dessa aula de educação, dessa aula de sala de aula. A gente só tem mais a agradecer e dizer a você, professor, muito obrigado sempre, todos os dias. Você saiba o seguinte, apesar de todo o desprezo, você é a base de uma sociedade sem sombras de dúvidas. Tá bom? E eu agradeço todos os professores que eu já tive nessa minha vida, agradeço aos que eu tenho atualmente, muitas vezes são rígidos, pegam no pé, mas a gente reclama, chia, mas no fundo a gente sabe que é necessário e é preciso. Beijão pra vocês no coração, com certeza. Até mais, meu caso, e até amanhã, com certeza também.